pedirdes em oração, crendo, recebereis. No altar. Quantas vezes as dúvidas têm dominado a sua vida, tomando conta de sua mente? Quantas vezes a tua consciência tem sussurrado para si mesmo, dizendo que o teu problema não tem retorno, não tem solução? Quantas vezes as dúvidas tomando conta de sua mente têm te influenciado para te convenceres de que o teu problema não tem solução, não tem retorno? Talvez você esteja suportando um problema factual e dizem por aí no mundo afora, no mundo secular, que facto é facto e contra facto não há argumento. Caro ouvinte, a lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 está cheia de pessoas que também duvidaram. Os heróis da fé da Bíblia também não tiveram a certeza se Deus realmente resolveria o problema. Mas é no meio da dúvida que a verdadeira fé se manifesta. É em meio à dúvida que esta lista de homens e mulheres foram colecionados e fizeram parte da pauta dos heróis da fé. Seja bem-vindo ao programa No Altar. Enquanto eu me preparo a orar por você nesse instante, envie o seu pedido de oração para o 923 89 21 77. 923 89 21 77. Estarei aguardando o seu pedido de oração ou a sua gratidão, assim como escreveu para nós recentemente a nossa amiga, a nossa querida ouvinte, agradecendo a Deus pelas orações que têm sido feitas, dirigidas ao altar do nosso Deus, dizendo que o problema que seus filhos estavam atravessando, graças a Deus, foi já ultrapassado. Escreva também para nós, partilhando conosco o teu problema, partilhando conosco a tua satisfação dos milagres que Deus terá realizado, que tem realizado em sua vida. Você pode também escrever para nós, para o nosso Facebook, Rádio Adventos, ou para o nosso Instagram, Rádio Adventos. E sei que é o teu desejo conhecer outros programas que acontecem ao longo do dia, a toda hora, a qualquer hora. E você pode conhecer fazendo isso através do nosso site www.radioadventos.ao, e você lá poderás contemplar a grelha de programações desta casa de rádio. Sabe, caro ouvinte, o próximo nome da grande galeria dos campeões na fé é Sara. Sara, mulher de Abraão. Vamos ler o texto em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Diz assim o texto bíblico: por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. A promessa. A promessa. Sabe, caro ouvinte, à luz de Gênesis capítulo 17, Sara sofria 2 vezes porque era estéril 2 vezes. Você diga, pastor, como assim ser estéril 2 vezes? Sara era estéril por causa da doença e era também estéril por causa da idade. Você sabe que naturalmente ou biologicamente há uma idade que quando a mulher atinge já não é possível ficar grávida. Mas o texto bíblico de Gênesis diz que, primeiro, Sara, quando saíram da terra de Ur com seu marido Abraão e seus trabalhadores e sobrinho Ló, ela já não dava filho porque ela era estéril por natureza, era uma pessoa doente.
Até há comentaristas que dizem que Ló, apesar de ser sobrinho, mas era um filho adotivo, ou adotado. Mas, quando se encontram com Deus, Deus lhe promete ter filho. Ela tinha 70 anos de idade. Então, não tinha filho, primeiro, porque a sua idade já tinha passado a altura de ter filho. Segundo, também não tinha filho porque era doente. Era doente. Sabes, na lógica humana, era mais possível Sara conceber com 70 anos, mas Deus esperou que ela tivesse 90 anos para realizar o milagre da conceição, o milagre de gerar filho. A obra estranha de Deus, se manifestou quando Sara tinha 90 anos de idade. Na lógica humana, é impossível uma mulher com 90 anos ter filhos. Prezado ouvinte, se o ser humano consegue explicar a possível solução do teu problema, ainda não é o problema que você está sofrendo. Quando o ser humano consegue explicar a possível solução do teu problema, então o que você está passando ainda não é o problema. Porque Deus é especialista em dar soluções naquilo que a mente humana se apaga. Quando o ser humano não consegue ver nenhum ângulo possível de dar solução ao teu problema, é a vez de Deus falar, é a vez de Deus operar, é a vez de Deus ser ouvido. Deus age quando a lógica humana desaparece. Sim, quando nenhum ser humano pode tentar solucionar o teu problema, aí sim, é quando Deus começa a agir. Quando todas as possibilidades trancam-se com cadeados de chumbo e ferro, quando a vida parecer dura demais, que nem um betão da ponte do 25, quando a vida for dura demais na tua perspectiva, na tua ótica, aí sim, abre-se uma porta para Deus atuar, para Deus falar, para Deus agir. Davi, antes de vários problemas acontecerem, várias pessoas que existiram depois dele, Davi, que existiu antes de nós, preambulou por essa terra e um dia ele entendeu, dizendo o seguinte: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Salmos 27, verso 14. Ninguém vive sem esperar e confiar em alguma coisa. Eu e você temos esperança de alguma coisa. Eu e você temos algum objeto de confiança. Mas eu gostaria de lhe dizer nesse momento que vale a pena depositar toda a esperança e toda a confiança somente em Cristo Jesus. Aquele que fala quando todas as vozes se calam. Aquele que vive quando todas as vidas desaparecem. Porém, no oceano de todas as possibilidades para confiar em somente Deus é realmente um objeto para ser confiado, para ser depositado toda a confiança. Sim, no oceano de todas as possibilidades para confiar em Deus é mais seguro, porque Ele não falha, não atrasa e nem adianta. Sara é uma heroína de exemplo a seguir. Se ela vivesse hoje, a medicina moderna afirmaria que é impossível Sara engravidar porque o seu sistema anatômico origina alterações no mecanismo da migração espermática. Ou talvez a medicina moderna, cujos sábios cientistas da OMS, Organização Mundial da Saúde, diriam que esta mulher, Sara,
não pode ter filho porque as suas contrações uterinas propagam mudanças negativas no encontro com a semente masculina, o que desencadeia dificuldade na fecundação, ao que esses cientistas da OMS, chamariam de esterilidade primária e secundária ao mesmo tempo. Sim, há problemas que abrem ângulos para que os seres humanos apenas possam especular e não dar uma verdadeira resposta. Sim, há problemas que não abrem nenhum ângulo do outro lado para que haja soluções da parte humana. Tudo que o ser humano faz é apenas especulações insignificantes, especulações desesperadas, vindas do coração humano sem Jesus. O teu problema não pode ter um ponto final. O teu problema tem uma vírgula, porque Deus quem dará o ponto final. O teu problema não pode ter um ponto final, porque Deus ainda está colocando uma vírgula na situação que te afronta, na situação que te causa lágrimas. É Deus quem colocará o ponto final. Sei que você está passando por momentos difíceis, mas cuidado com as especulações dos seres humanos. As especulações podem arrancar de ti a oportunidade de ser um herói, de ser uma heroína, de ser testemunho ocular diante dos homens de que você testemunhou um milagre vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que Sara duvidou, mas quando com o passar do tempo ela carregava a dúvida, um dia ela, conversando com Deus, ela conheceu a história da redenção. E conhecendo a história da redenção, constrangida, a dúvida deu lugar à confiança desse Deus da promessa sagrada. Por que Sara deixou de duvidar? Por que um dia Sara deixou de duvidar da promessa de Deus? Porque ela percebeu que a situação dela não prendia-se apenas com ser mãe de filhos. A dúvida desaparece na vida de Sara quando ela passa a perceber que o problema dela não se prende apenas com o sonho de se tornar uma mãe de filhos. A promessa apontava para o cumprimento de uma promessa messiânica. Quando ela percebeu que o seu problema prende-se com o cumprimento da promessa messiânica, ali ela mudou de cosmovisão. Ela mudou de estratégias. Ela mudou da forma de orar. Sim, foi nesse instante que ela deu início a um novo parágrafo de vida. Sim, meu caro ouvinte. Sim, minha amiga de oração. Quando Sara percebeu que não se tratava apenas de um sonho pessoal, mas se tratava de uma história messiânica. Se tratava de uma história de salvação. Quando ela percebeu que o seu problema pressupunha a salvação de pessoas ao seu redor e as pessoas que viriam mais tarde no futuro, ela iniciou um novo parágrafo histórico para a linhagem do Salvador do mundo inteiro. E ela mudou de oração, ela mudou de estratégia. É nesse instante que a dúvida foi substituída pela certeza. É nesse instante que o desespero foi substituído por uma esperança verdadeira, real e segura. É nesse instante que o choro foi substituído pelo louvor. É nesse instante que a tristeza foi substituída pela alegria, pela felicidade. Uma felicidade presente e futura também. Não sei qual solução você está esperando, mas te asseguro que, às vezes, o teu problema tem raízes com a perdição
ou com a salvação de muitas pessoas ao teu redor. Abrace Jesus hoje. Não se trata de uma mera cura da sua doença. Não se trata de um mero emprego que você necessita encontrar hoje. Trata-se de dar testemunho sobre Jesus. Hoje eu quero orar por você. Quero abraçar você, orando por você para dizer que você não está sozinho. Mas a minha responsabilidade é partilhar consigo essa orientação bíblica. Sara duvidou em algum momento de sua vida, mas quando ela percebeu que o seu problema prendia-se com a história da salvação, ela ao mudar de estratégia, se tornou uma heroína que hoje está na pauta dos heróis da fé. Eu volto a lhe dizer o que eu disse na semana anterior. A pauta dos heróis da fé não se limita em Hebreus capítulo 11. A lista ainda está aberta. Deus está escrevendo, Deus está redigindo a pauta final dos heróis da fé, onde você e eu devemos fazer parte. Onde você, querida mulher, deves fazer parte. Onde você, caro jovem, querido pai, deves fazer parte da lista dos heróis da fé. Os anais do céu um dia se abrirão. Os arquivos do céu um dia serão abertos para serem lidos diante das nações e nações. Oxalá que pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, o seu nome hoje possa ser escrito nos arquivos do céu, fazendo parte dos heróis da fé. Vamos orar e eu vou orar por você também. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. Pai bendito que estás nos céus, eu te agradeço porque a tua filha boneca partilha conosco um momento de satisfação pelas orações que no passado foram sendo feitas em prol dos seus irmãos, dos seus familiares. Obrigado pelo milagre que o Senhor acaba de realizar. Esse mesmo milagre que o Senhor realizaste na vida da tua filha boneca, está precisando a tua filha Francisca, está precisando o teu filho Cachambalele, está precisando o teu filho Frederico, está precisando a tua filha Lúcia, está precisando a tua filha Florinda. Por favor, ó Pai amado, essas pessoas estão divididas entre os que precisam do Espírito Santo para o melhoramento de suas vidas espirituais e também no relacionamento familiar, e assim como os que precisam do pão sobre a mesa. A pessoa que está me ouvindo do outro lado, não sei qual é o seu problema, mas sei que alguém que está passando por situação difícil. Talvez problema no local de trabalho, talvez problema na escola, talvez problema com a família, talvez problema de doença, tantos remédios, tantos fármacos a se acumularem no organismo, mas a saúde nunca mais se restaura. Pai, assim como o Senhor realizou milagres na vida de várias pessoas que hoje estão testemunhando, faça-o também na vida desta pessoa que está me ouvindo nesse momento especial. Por favor, essa pessoa que está me ouvindo nesse instante, provavelmente tem duvidado da sua fé, tem vacilado por causa de um possível atraso na perspectiva humana,
do teu milagre. Mas assim como Sara, fale para essa pessoa de que o seu problema não é isoladamente problema desta pessoa, mas é um problema que prende-se com a evidência de testemunhar sobre o que Deus é capaz de fazer para que outras pessoas ao seu redor possam te conhecer. O Senhor pode usar esta pessoa como um instrumento. Então, por favor, em nome de Jesus, resolva o seu problema, removendo no seu coração toda a sombra de dúvida, para que essa pessoa se torne uma testemunha ocular do milagre que o Senhor vai realizar. Oro pelos nossos líderes governamentais, a começar pelo presidente da República, Senhor João Lourenço, seus ministros, governadores, conselheiros da presidência da República, todos os seus colaboradores, todos aqueles que fazem parte do coletivo de tomada de decisões para esse país. O ano está minguando. Por favor, tudo aquilo que neste ano não foi usado em prol dos cidadãos angolanos, permita que o presidente da República, ao marcar planos, ao traçar estratégias de trabalho para o vizinho 2024, por favor, ele possa olhar para a sociedade angolana, principalmente para a categoria de pessoas que estão vivendo na sombra e penumbra do sofrimento, para que o próximo ano que se avizinha possa trazer alegria, satisfação e mudança no sistema governamental. E lhe ajude com sabedoria, pela presença do Espírito Santo em sua vida e na vida de todas as pessoas ao seu redor, próximo dele, para que possa se criar uma equipe forte de supervisão, porque sei eu que às vezes o problema não está com ele, mas o problema está com aqueles que são ponta de lança nos municípios, nas comunas, nas províncias, nas aldeias, que talvez não tenham sido fiéis na distribuição do pão pela ordem do governo angolano. Traga-nos um ano de mudança. Oro em nome de Jesus. Amém. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. No altar